Olá a todos, meu nome é Clóvis Bagoga do canal Educática e aí nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como vocês fazerem através do firmware Marlin uma CNC controlada por um firmware que é para impressoras 3D. Esse projeto ele nasceu da necessidade de um cliente que nos procurou, solicitou se era possível. Por quê? Porque ele precisava de fazer repetidamente sempre o mesmo desenho de corte em duas dimensões e normalmente era um quadrado. Sempre uma peça quadrada com duas dimensões diferentes. Era o máximo que ele ia fazer. E ele não queria toda aquela parafernália de uma CNC com o software específico para isso. Então ele veio na internet, procurou uma pessoa, a pessoa falou que dava e falou um valor X para ele e ele não fez e nos procurou. E realmente é complexo, é difícil. Ele falou que viu na internet e quando a gente falou em valores, ele também desistiu. E essa ideia me fez procurar na internet, pesquisar e ver se isso realmente existia. E realmente tem. Eu vou falar no decorrer do vídeo. A pessoa ela desenvolveu, sim, um firmware que faz com que o Marlin, que é o firmware para impressora 3D, funcione sim em uma CNC. O que nós vamos ver no nosso vídeo vai ser como você chegar a isso, controlando esse equipamento aqui, ó. Controlando esse equipamento. Uma impressora 3D, nós temos o eixo X, o eixo Y, o eixo Z, mais o controle do filamento que vai ser derretido ali para montar a peça. Então aqui no nosso caso nós vamos ter esse daqui como sendo o eixo Z, certo? Esse daqui vai ser o eixo X. Eixo Z é o equivalente àquele que sobe e desce o bico aquecido da impressora. O eixo X é aquele que carrega, que desloca o bico aquecido da horizontal. E o eixo Y equivale ao eixo que nós temos a base quente, ou a cama quente que segura a peça, ou onde a peça vai ser montada e construída. No quarto eixo, que não seria eixo, mas o quarto motor, que é o que faz a alimentação do filamento, não vai ser utilizado. Para nós chegarmos nisso, pessoal, nós vamos precisar única e exclusivamente disso aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos um LCD gráfico, que é o mesmo que você utiliza em impressoras 3D. Aqui nós temos a Ramps, se não me engano 1.4 ou 1.5, não tenho certeza, não estou conseguindo distinguir qual é. E um Arduino Mega para você fazer a instalação do firmware aqui, E os drives que nós vamos utilizar, o DRV ou o AR 4988, eu não sei exatamente qual deles, mas com base no nosso vídeo que nós fizemos anteriormente sobre ajuste de corrente, eu acho que eu vou usar os drives que nós usamos naquele vídeo para controlar os motores NEMA, que eu vou utilizar para controlar os motores NEMA 23, para vocês terem uma ideia de consumo. Qual é a segunda parte desse vídeo? A segunda parte nós vamos mostrar no computador as alterações do firmware que nós fizemos, que nós traduzimos todas as telas, mostrar para vocês como vocês podem fazer isso, que é padronizar o firmware de vocês, e dar algumas dicas de configuração dos eixos, tá? E depois, no vídeo da sequência, nós vamos conectar esse dispositivo, aquela CNC que a gente tem aí de teste, aquela estrutura, para vocês verem funcionando. Pessoal, vou mostrar, antes da gente entrar no firmware, na configuração do firmware, eu vou mostrar para vocês funcionando. Perceba que está sem os drives, tá? Então eu vou confirmar aqui para vocês um detalhe que ficou faltando na primeira parte. Qual que é a Ramps? É uma 1.6, tá, pessoal? Eu errei em todas, eu falei 1.4, 1.5, na realidade é 1.6. Acho que é 1.3, 1.5 e 1.6. Você precisa dessa Ramps? Não. Você pode usar o outro modelo mais simplesinho, e aqui é o Mega, né? O Mega 2560. Bom, o LCD é um LCD gráfico convencional, comum, sem
que é o mais utilizado nas impressoras 3D. E vamos ficar de olho aqui no LCD, pessoal, que é o que vai começar a mostrar o nosso trabalho, que pode ser o seu também. Nosso logotipo, aguarde, educatica@hotmail.com, e as funções já pré-desenhadas. Eu também vou mostrar para vocês onde estão esses desenhinhos aqui, tá? Nessa versão de firmware Marlin que está sendo utilizado, uma máquina CNC Educatica. Na função de monitoramento, você vai ter, deixa eu inverter aqui um pouco, você vai ter a função de preparar, que você vai mover os eixos. Função de controle, olha só, tem a temperatura, mas você não vai utilizar. Tem o movimento, que é a velocidade de aceleração dos eixos. Velocidade, aceleração, o passo por milímetros. Jerk você não vai utilizar, tá? Guardar na memória, carregar o programa que está na memória. Tá sem o cartão, você não tem mais nenhuma outra função. Lembrando que a função no eixo Z, onde tem a cabeça da impressora, que tem a cabeça aquecida, quando ela é ativa, você vai simplesmente empurrar o filamento pelo aquele motor de passo que empurra o filamento, certo? No nosso caso, essa função vai ser o acionamento do spindle. Beleza, pessoal? Agora a gente vai mostrar para vocês como que a gente chega aqui, como você configura, como você compila. É extremamente fácil, ele já está prontinho, só vai ser alguns ajustes que nós vamos fazer nos eixos na segunda parte do vídeo, quando a gente ligar o dispositivo, tá? Então agora a gente só vai mostrar o firmware e a configuração dele, nada mais. CNC 1000. Direto na pasta, pessoal, fiquem atentos, ó, a essa quantidade de arquivos que você tem em qualquer firmware Marlin, tá? Aqui está a configuração de todos os tipos de hardware que você possa pensar em ter, que seja compatível. No caso, eu vou carregar diretamente já o arquivo de inicialização. Pessoal, o arquivo mais importante nas configurações do Marlin, independente de qual a versão, é o config.h e o configuration advanced.h. Vamos lá. A versão eu não mexi, tá? Eu mantive para ser uma referência. A definição da porta serial C0, que mantém ela em uma velocidade de 115.200. Se você colocar a porta 0 aqui, ele faz a pesquisa automática da porta disponível no PC que você tiver. Aqui em cima eu pulei, entre aspas aqui, você coloca o nome que você quiser, que vai aparecer em uma comunicação serial, tá? Por exemplo, igual essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu abro a minha porta serial e tá aqui, ó, Marlin Educatica 2.21. Na porta serial ele te dá essa informação, e essa informação é contida nessa linha aqui, ó. No meu caso, na linha 77. Sempre que você for trabalhar, pessoal, com o Marlin, você tem que estar atento a isso aqui, ó. A ramps que você vai utilizar, ou a placa dedicada que você vai usar. Isso aqui é válido tanto para esse projeto da CNC aquecido. No caso aqui, como nós não temos essa necessidade, então pode ficar 14 sem maiores problemas. No caso da impressora. E aqui embaixo nós vamos seguir o mesmo raciocínio, que é os números de passo para o eixo X, para o eixo Y, para o eixo Z, e também para E0, que não, você precisa dessa variável, mas ela não vai ser utilizada. E aqui a taxa de aceleração máxima de cada eixo, que aqui no caso está mantido em 5.000, mas no nosso teste nós vamos fazer a experiência para alterar isso. E aqui a aceleração, 500, 500 e 200. O menor eixo com aceleração é o Z. Por quê? Porque ele é o mais curto. Essas definições aqui, ó, elas aparecem todas pré-definidas já no display. E é onde a gente vai fazer a alteração de acordo com o diâmetro e comprimento e o passo da rosca, ou
que a gente tem no nosso fuso trapezoidal. Também é ativo, tá, toda a gravação e os comandos de gravação dos comandos M500, M501, que dá para a condição de você alterar a configuração dos seus motores de passo sem você precisar de recompilar o firmware inteiro. Então aqui é ativado nesse ponto. No meu caso aqui, o início está na linha 983, mas não vai pela linha não, vai por características adicionais, funções adicionais. O LCD e o suporte a SD card, tá? É a nossa próxima linha de configuração. Observe que eu estou definindo que o LCD é uma linguagem em português. O fato de você colocar aqui em PT, português, não significa que tudo o texto vai sair em português, tá, pessoal? É a configuração padrão básica, sairia em português. Mas verdadeiramente tem um outro arquivo que você vai mexer para fazer essa tradução. Mas aqui permanece PT, que é português. Você também tem que deixar desmarcado a linha de definição do tipo de display que você vai usar, que é 100% gráfico, full. E o SD ativado, suporte ao SD. Você não precisa de definir nada, tá? É tudo padrão, que vai fazer com que você não tenha trabalho nenhum. Perceba que você não tem que fazer absolutamente nada, a não ser a configuração dos passos do seu eixo trapezoidal. O resto é tudo padrão. Agora vem uma dica, se você quiser alterar as imagens de inicialização, é aqui que você vai ter que mexer. Então eu vou começar a descrever para vocês como que seria isso daqui. Essa primeira lista de informações aqui, de dados, ela é aquele menu escrito Educatica. Depois disso, nós vamos entrar nessa telinha aqui, ó, nós vamos ter aqui os 4 pontinhos do lado esquerdo, aqui o desenho central que mostra o eixo X, Y e Z. Esse daqui é o do canto do lado direito, e esse daqui, pessoal, é o que tem o desenho como se fosse uma furadeirinha do lado direito. O restante já faz parte do próprio sistema, que são os desenhos do SD card e mais a barrinha de progressão da impressão. Como nós já divulgamos como você muda o seu logotipo, eu vou colocar o link para quem estiver interessado poder fazer isso daí. Agora vamos à parte de tradução verdadeiramente. Quando você vê esse menu aí do lado direito, com todas as opções já em português, tá? Tipo monitorar, preparar, controle e sem cartão SD, você vai encontrar essas informações nesses arquivos aqui escritos linguagem, tá? Então o que você vai fazer? Você vai procurar aqui, ó, BR, português BR, português BR. Quando você abrir esse arquivo, que você editar esse arquivo, você vai ter aqui, ó, todas as informações que você tem já traduzido. O CNC Educatica, o cartão inserido. Na versão original, isso está tudo em inglês. E alguns deles eu mantive em inglês, tá? Para você, porque a tradução, se eu colocasse a tradução, ela não ia ficar legal no LCD. Então eu mantive essas informações como estão. E só traduzir o que é realmente viável para nossas necessidades. Se você abrir esse arquivo, o PTBR_UF, você vai ter a mesma disposição gráfica, tá? Com os mesmos textos que você também teria que traduzir idêntico ao outro para que ele tomasse efeito na hora de você fazer a compilação do firmware. E aqui, ó, pessoal, você sempre vai fazer isso aqui. Fez uma alteração, vai no Sketch e faz a verificação. Verificou, está tudo funcionando legal, não deu nenhum erro, você procede. Não faça isso com alteração em mais do que 1, 2 linhas no código do firmware fonte, para depois você não se perder nas informações que você se alterou e você se perder no que você fez. Então, 1 linha, 2 linhas, vai lá, testa. 1 linha, 2 linhas, vai lá, testa de novo. Tá tudo certinho, tudo funcionando,
instala o firmware dentro do seu Arduino e faça o teste. Sempre dessa maneira, para você não perder seu tempo e não se perder na alteração do firmware. Beleza, eu vou finalizar esse vídeo aqui, terminando ele. Eu vou pedir que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui e ative o sininho. Abraço.